Olá, vamos então continuar aqui a nossa leitura do livro da Margarida Basílio, o Formação e Classes de Palavras no Português do Brasil, fazendo então agora, apresentando aqui a resposta ao questionário do capítulo 2, conforme nós combinamos. Vocês leram o capítulo 2, procuraram dar a resposta àquilo que foi pedido, e eu vou e agora apresento não só a resposta, mas busco discutir um pouco, indo um pouquinho além da simples resposta, né? Vamos lá. A primeira pergunta do questionário é: por que os dicionários não contêm todas as palavras de uma língua? Dê exemplos de palavras que não estão no dicionário. Bom, os dicionários de fato não contêm todas as palavras de uma língua. Nem poderia. Primeiro porque seria impossível e porque seria ineficaz. É impossível porque a cada momento estão surgindo palavras novas. Os dicionaristas têm ainda de fazer uma checagem para ver se realmente aquelas palavras vão seguir adiante, né? Porque existem muitas palavras que são criadas, ficam pouquíssimos minutos e saem de cena. Isso acontece, né? Você cria uma palavra durante uma conversa, mas se aquilo não vai adiante, morre ali. Então seria impossível guardar todas as palavras, e seria ineficaz justamente por causa dessa decadência de muitas palavras. Para vocês terem uma ideia, o dicionário Wise, que é o dicionário em língua portuguesa com o maior número de palavras, ele tem 227.500 palavras, né? O Volpe tem mais ou quase 400.000 palavras. A última vez que eu vi tinha 371 vocábulos. Eu imagino que já esteja perto de 400.000. E não há necessidade de ter todas as palavras. A verdade é que, para você ter uma ideia, o próprio dicionário Wise, ele tem 124 palavras, 124 advérbios terminados com o sufixo mente. 124 só. Para você ter uma ideia, o sufixo mente ele cria advérbios a partir de adjetivos. O próprio dicionário Wise tem cerca de 35 a 40 mil adjetivos. Portanto, são quase 40 mil advérbios em mente que poderiam ser criados. Mas só tem 124 registrados, o que não significa dizer que advérbios até que você usa no dia a dia simplesmente não estão no vocabulário, no dicionário Wise, que é um dicionário que tem mais palavras do português, né? Eu listo aqui 3 palavras que vocês usam bastante. Por exemplo, bucolicamente, quem estuda arcadismo, né, aprendeu o adjetivo bucólico ali, não tem bucolicamente no dicionário, não tem morfologicamente no dicionário. Eu vou usar várias vezes aqui essa palavra quando eu estiver dando aula para vocês, né? Já que eu estou dando aula de morfologia, usar o advérbio morfologicamente é razoável, mas não consta no dicionário Wise, e não tem nem a palavra adequadamente, o advérbio adequadamente, não tem no dicionário. Por que não precisa ter? Porque se existe o adjetivo adequado, sabendo que se eu encaixar o sufixo mente no adjetivo feminino adequado, eu vou chegar ao advérbio, é sempre feminino, né? Adequado, eu faço adequada e ponho a palavra mente, né? Morfológico, eu boto morfológica e boto mente. Então essa é a estrutura. Aquilo que na aula anterior eu observei como sendo léxico interno. O que é o léxico interno? É o conjunto de palavras, mas o conjunto de mecanismos capazes de criar palavras novas. Então não é necessário ter tudo lá, tudo no dicionário. Ele vai ficar mais grosso. E para que serve botar no dicionário o advérbio morfologicamente? Só para dizer que é de modo morfológico? Adequadamente, só para dizer que é de modo adequado? Bucolicamente, só para dizer que é de modo bucólico? Fazer isso daí só ia fazer o dicionário ficar mais grosso e não ia ter eficácia. Vamos ver o outro aqui. As formações
Derivação e beija-flor, a palavra derivação, a palavra beija-flor, são palavras estruturais. Justifique. Está perguntando, né? São estruturais? Justifique. Sim, são estruturais. O que são palavras estruturais no dizer da Margarida Basílio? Palavras estruturais são as palavras, né, efetivas, né, que não permitem interferências na sua estrutura, né? Então, mesmo uma palavra composta, que aparentemente é de fácil quebra, do tipo guarda-chuva, não é uma palavra que você pode quebrar facilmente. Uma palavra casa, você sabe que não quebra. Derivação, uma palavra que você não quebra fácil. Mas beija-flor, até você fala, pô, mas eu vejo muito bem o beija e vejo muito bem o flor. Só que beija-flor é estrutural no sentido de que os elementos estão estruturados de maneira que são irretocáveis ou são imexíveis, como quereria dizer o Antônio Rogério Magri, de quem eu falei na última aula. Porque eu não posso dizer beija-flor, não posso dizer beija muita flor. Né? Não posso dizer que um beija-flor é um beija muita flor, é um beija lindo flor. Né? Eu não posso fazer isso. Ou beija linda flor. Por quê? Porque é uma palavra estrutural. Ela tem, embora ela aparentemente seja maleável, eu possa quebrar em beija e flor, eu não posso tanto assim, porque eu não posso interferir nessa estrutura. Isso é uma palavra estrutural no dizer da Margarida Basílio e ela não está sozinha nessa afirmação. Lembro aqui de uma canção do Caetano Veloso, Vaca Profana, em que ele quebra a estrutura da palavra Belo Horizonte. Porque Belo Horizonte, que é nome de uma cidade, não é Belo Horizonte, no sentido de que é um horizonte que é belo. Belo Horizonte é uma palavra estrutural, um substantivo composto. Então ele diz assim, Rio e belíssimo horizonte. Ele faz uma lista de cidades, né, e fala assim, belíssimo horizonte. Ele interferiu na estrutura Belo Horizonte. Isso não é normal. Isso aí é algo que só convive bem no âmbito da arte, da poesia. Porque não se pode mexer, nem o mineiro, o Belo Horizontino, né, por mais que ele ame a sua cidade, ele não ocorre a ele chamar o Belo Horizonte de belíssimo horizonte. E a mesma coisa Gil fez com a canção Aquele Abraço, que ele diz que o Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Né? No que ele faz, janeiro, fevereiro e março, ele quebra a realidade composta Rio de Janeiro, porque aí fica parecendo que ele está listando os meses, em tese, mais importantes do Rio de Janeiro, que são os meses do verão, né? Janeiro, fevereiro e março, e ali a palavra janeiro, que é de um composto Rio de Janeiro, perde esse valor estrutural e passa a ser sequência de uma série de nomes de meses. Então, essa interferência na estrutura da canção é algo que não é permitido na gramática, no sentido referencial do uso de gramática. Evidentemente, é absolutamente permitido na poesia. Né? Então, a palavra estrutural é isso, é a palavra que simplesmente não se permite interferir, por mais que ela aparentemente seja analisável, seja partilhável. Né? Continuo. Quais são as palavras gráficas nas frases abaixo? Né? Quem é que está batendo? Quem é que está batendo? Né? Aqui é o seguinte, as palavras gráficas são essas que eu marco em vermelho, né? O batendo e toda a frase da letra B, porque é palavra gráfica mesmo. Na verdade, o quem é e o que está são os vocábulos fonológicos. Acontece o seguinte, vocábulo fonológico não se confunde com vocábulo formal ou vocábulo morfológico. Eu vou ter a ocasião de aprofundar isso quando a gente ler Matoso Câmara. O Matoso Câmara que discute a diferença entre o vocábulo fonológico e o vocábulo formal. Nem sempre o vocábulo formal coincide com o vocábulo fonológico. O vocábulo fonológico são grupos de
de sons que se juntam, que se prendem numa força expiratória só. Então, o quem é que está batendo, quem é um vocábulo fonológico, mas morfologicamente são dois vocábulos, é o quem e o é. E a mesma coisa o que está, que com a perda da primeira sílaba do verbo estar, com a junção do pronome que, eu chego ao que está, que também é um vocábulo fonológico, mas não é um vocábulo formal. O vocábulo formal é quem, o outro é, o outro é que, o outro é está e o outro é batendo. São essas as palavras gráficas. Dê exemplos de vocábulos mórficos correspondentes ao lexema fazer. O que história é essa de lexema? O lexema é o morfema lexical. Acho que daqui a duas questões, daqui a duas perguntas, eu vou aprofundar essa discussão do que é o morfema lexical, o que é o morfema gramatical. Então, por hora, eu vou me ater só à realidade. Quando a gente fala de verbo fazer, a gente não está falando da palavra fazer, a gente está falando de um conceito, de um paradigma de 73 formas. Então, quando eu digo o verbo fazer, eu espero que você entenda que eu estou falando do fiz, do farei, do fizermos, do fizerdes, do fizéssemos, do fazendo, do feito, do faço, do fiz, do faça. Todas essas palavras são os vocábulos mórficos correspondentes a esse lexema fazer, né? Então, todos esses elementos são flexões de uma palavra matriz que no português é nomeada por intermédio do infinitivo. Então fica sendo ele, o infinitivo, o representante de todas essas flexões. Então, o lexema fazer é essa unidade lexical da qual emanam várias formas flexionais, que, como eu disse para vocês, na descrição tradicional de norma padrão, chegamos a 73 formas. São 73 verbinhos que tem cada verbo, desde que seja um verbo que não seja defectivo, já que o verbo defectivo é aquele que perde algumas formas no caminho, né? Os verbos não defectivos pode ser irregular, pode ser anômalo, não tem problema. O regular, todos eles vão ter 73 formas, contando com essas, só com as formas simples, né? Eu não estou falando de compostos. Continuo. Na frase abaixo, quais são os vocábulos e os lexemas? O professor tinha jogado no lixo as sobras do jantar. Todos esses elementos aí dessa frase são vocábulos. Agora, lexemas, não. Os lexemas são também conhecidos como morfemas lexicais. Não se esqueçam disso. Na morfologia isso é muito importante. Existe uma diferença entre morfema lexical e morfema gramatical. Isso é só tudo. Você precisa saber, você precisa entender isso que eu vou dizer. O morfema lexical é o morfema que descreve a realidade do mundo biosocial. Então, numa palavra como casa, o cas, quer dizer, o radical da palavra casa, nomeia alguma coisa do mundo. O a é um morfema gramatical, é uma vogal temática, ela nomeia, ela descreve alguma coisa não do mundo bissocial, mas do mundo gramatical. É por isso que uma desinência é um morfema gramatical. É por isso que uma vogal temática é um morfema gramatical. É por isso que um prefixo, um sufixo são morfemas gramaticais, porque eles têm existência vinculada ao mundo gramatical, ao passo que os morfemas lexicais ou lexemas têm o seu sentido vinculado ao mundo biosocial. É por isso que nessa frase, o professor tinha jogado no lixo as sobras do jantar. Os lexemas são aqueles que têm o sentido vinculado a esse mundo biosocial, que são as palavras professor, jogado, lixo, sobras e jantar. Eles são os morfemas lexicais. Os morfemas gramaticais têm apenas sentido gramatical, e aí é o, que é um artigo, é o tinha, que embora seja um verbo, mas ele só tem a função ali de se combinar com o particípio e criar um pretérito mais que perfeito composto. Tem o no, que é a combinação do morfema gramatical em, que é uma preposição, com o morfema gramatical
o, que é um artigo, o as, que é um artigo, e o do, que é também uma combinação de preposição com artigo. Ou seja, essas palavras aqui do final, elas estão vinculadas apenas ao mundo gramatical, portanto, são morfemas gramaticais sem sentido no mundo biosocial. O tinha, em alguns casos, até tem sentido no mundo biosocial, sim, quando é o ter com sentido de possuir, né? Do tipo, Maria tinha 2 filhos, em que esse tinha aí está vinculado a uma relação social, de maternidade, e esse tinha é um outro tinha, é um tinha com sentido lexical e não com sentido gramatical. Mas esse tinha aí, que o tinha, que é verbo auxiliar, sem dúvida alguma ele só tem valor gramatical, ele não tem valor lexical, ou seja, vinculado ao mundo biosocial, não esse, ok? Vou continuar aqui. O 6. Analise o significado de papel nas frases abaixo e determine se trata de uma situação de homonímia ou de polissemia. Eu devo confessar a você que eu não entendi direito o que a autora quis dizer, porque ela não deu nenhum caso de papel com valor de homonímia. Realmente, a palavra papel tem um homônimo, sim, que é papel, aquele que nasce em Guiné-Bissau, é um papel. Tem nada a ver com a palavra papel, isso daqui. Todos os outros casos que ela deu ali são exemplos de polissemia. Qual é a diferença entre polissemia e homonímia? A polissemia, como o nome propõe, são vários sentidos de uma mesma palavra. Então, uma mesma palavra, por exemplo, o exemplo daí é papel, ela pode ter vários sentidos. E isso daí é uma coisa absolutamente natural. Eu até nem conheço nenhuma palavra que não tenha mais de um sentido, nenhum morfema lexical que não tenha mais de um sentido. E se você conhecer algum, eu te garanto que em qualquer momento alguém pode usar esse tal algum aí com um outro sentido. Então, a polissemia é algo que acontece com todas ou com quase todas as palavras. Uma palavra como mão, por exemplo, me ocorreu aqui porque ela está pertinho de mim, que é a minha mão, né? Mão é nome desta parte do corpo, mas é também uma primeira pintura numa parede, né? Eu vou dar a primeira mão, que também é chamado de demão, né? Então, a palavra mão e tantas outras tem mais de um sentido. Isso aí é a polissemia. Já a homonímia não. A homonímia é a coincidência. São duas palavras que nada têm a ver, não tem nenhum valor semântico aproximado, mas elas têm exatamente a mesma forma, né? É o caso, por exemplo, o famoso caso de manga, né? A manga da camisa, que veio do latim manica, ou a palavra manga, fruta, que veio do malaio, manga, né? Então essa palavra entrou e as duas coincidiram, foi uma grande coincidência. Isso acontece também como no francês, né? Avocat, que é abacate, mas é também advogado, né? Foi uma grande coincidência. O avocat, o abacate, veio daqui do México, né? Da língua nahuatl, ao passo que o advogado é uma palavra latina, que é a nossa palavra, inclusive. Foi uma grande coincidência. Isso é a homonímia. Uma maneira que tem de diferenciar a homonímia da polissemia é que a polissemia, as palavras polissêmicas, têm dois pontos em comum. Ponto semântico em comum é o fato de guardarem sentidos semelhantes. Você percebe que elas têm a mesma origem semântica, mesmo valor semântico, apenas desvirtuando para o uso novo. E também, do ponto de vista formal, do ponto de vista morfológico, a distribuição morfológica das palavras polissêmicas é a mesma, quer dizer, a palavra tem o radical e tem uma vogal temática, um elemento qualquer ali, que é igual nos dois casos. Então, uma palavra a própria palavra mão, né, que eu dei aqui ainda agora, tanto a mão de tinta quanto a mão parte do corpo, tem a vogal temática O, né? Ao passo que manga
tanto a manga fruta quanto a manga parte da roupa, embora elas tenham a mesma distribuição, radical mais vogal temática, mas o sentido delas não é afim, né? Em outro caso, eu posso ter afinidade no sentido, mas eu não tenho a mesma distribuição formal, como, por exemplo, uma palavra como casa, né? Casa é nome de uma habitação, mas é também a terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo do verbo casar. Então ele casa amanhã, ele vai para casa amanhã. Reparem que as duas palavras são semelhantes. Aí eu vou dizer que há uma homonímia aí. Por que há uma homonímia? Porque embora tenha um vínculo semântico, porque quem casa quer casa, o A do casa, do verbo casar, é uma vogal temática verbal, sem contar com a desinência modo temporal zero e a desinência número pessoal zero que se encontra na palavra casa. Ao passo que casa, nome de habitação, é um radical sim, mais uma vogal temática nominal. Então, a homonímia se caracteriza por não ter nenhuma proximidade semântica e, via de regra, não ter a mesma distribuição morfológica, ao passo que a polissemia se caracteriza por ter vínculos semânticos e uma distribuição mórfica também semelhante. Tá? 7. Mostra a diferença entre a forma livre mínima, a forma livre não mínima, a forma mínima não mínima e dê exemplos. Isso aqui foi uma confusão. Deixa eu mostrar assim que fica mais fácil de a gente ler agora assim. Eu tive que escrever todas elas ali. É o seguinte, a forma livre mínima, né, é aquela que pode por si só consistir um enunciado. Aliás, fique claro isso, falou de forma livre é aquela que pode ser resposta para uma pergunta, usando um macete aqui. Então, uma palavra como casa, por exemplo, é uma forma mínima, uma forma livre, ela é mínima porque ela constitui por si só uma frase, né? Você mora em casa ou apartamento? Eu posso responder assim, casa, está dada a resposta, ela sozinha conseguiu responder, a uma pergunta, né? Uma forma livre não mínima, né, seria uma frase, né, que ela é livre, mas não é mínima porque ela pode quebrar, né? Então eu posso, do ponto de vista bloomfieldiano, eu posso dizer que uma frase é um enunciado, né? Ela pode ser uma forma livre, mas pode ser também uma forma com vários elementos, né? Então, um dia a casa cai, né? Isso pode ser entendido como uma forma não mínima e ela é livre, né? Porque é resposta para uma pergunta. E uma forma mínima não livre, né, é a forma não livre, como o nome diz, já sugere que ela é presa. Se não é livre, é presa. E é justamente o exemplo que se dá para os sufixos, as desinências. Elas são formas mínimas e não são livres, né, porque são formas presas. Então, uma palavra como realização, que é o exemplo que eu dou aí, uma palavra como realização, o são é preso, né? Uma palavra como gata, o A de gata é preso, né? Ele só existe preso a um morfema lexical. Então é isso. Faça uma frase sem formas dependentes, sem formas presas e com 2 críticos. Parece Luciano Huck, né? Para ganhar 1 milhão. Aqui vai ser o seguinte, sem formas dependentes, aqui eu dei um exemplo, Carlos sempre chega cedo aqui, não tem nenhuma forma dependente. Todas essas formas aí são formas que podem ser livres, tanto é que eles podem ser resposta para uma pergunta. Quem sempre chega aqui? Carlos. Carlos chega quando? Cedo ou sempre. Chega onde? Aqui. O que acontece com Carlos sempre aqui? Chega. Então, eu sempre tenho aí formas que são absolutamente livres, né? Então, elas não são formas dependentes. Sem formas presas. Bom, sem nenhuma forma presa, eu propus a palavra sofá, que pode ser resposta para uma pergunta. Você vai comprar uma cadeira ou um sofá? Eu respondo, sofá. Então, francamente, ela é uma forma livre,
né, é mínima e ela não tem nenhuma forma presa, porque sofá é uma palavra que é atemática, ela não tem vogal temática, né? Então ela termina e começa só no radical. E com dois clíticos, eu dei o exemplo. O ladrão evadiu-se rapidamente, em que o é um clítico, necessariamente proclítico, porque é um artigo, ele está sempre antes do substantivo, e o pronome oblíquo é um clítico, que pode ser proclítico ou pode ser enclítico. Eu tanto posso dizer evadiu-se rapidamente, quanto eu posso dizer se evadiu rapidamente. E dei exemplo de um vocábulo fonológico que corresponde a dois vocábulos formais, uma forma dependente que não corresponda a uma palavra gráfica e um vocábulo gramatical que não seja forma dependente. Vamos lá para a pergunta do milhão e aqui eu pus as respostas. Um vocábulo fonológico que corresponde a dois vocábulos formais. Eu dei o exemplo de saca-rolha, que tem o mesmo padrão fonológico de entrefolha, bem perto de escolha, né? Você vê que saca-rolha, você tem uma sílaba tônica, praticamente só tem a sílaba tônica do rolha, né? O saca já perde um pouquinho. Enfim, mas corresponde a dois vocábulos formais. Uma forma dependente que não corresponde a uma palavra gráfica. A palavra dor. A palavra dor não corresponde a uma palavra gráfica, né? Porque na verdade é D mais O. E esse D perde o E em favor apenas da consoante D, né? Então, nesse sentido, ela não corresponde a uma palavra gráfica. E, por fim, um vocábulo gramatical que não seja uma forma dependente. Um vocábulo gramatical, como eu disse para vocês, os vocábulos gramaticais são aqueles com existência apenas no mundo da gramática, né? Aqui, ali, aí, são palavras que não nomeiam nada do mundo, apenas são conceitos gramaticais deíticos, quer dizer, com sentido vinculado ao eu, né, em que aqui é o lugar em que o eu está, ali é o lugar em que eu não está, aí também. Enfim, essas palavras não têm sentido no mundo, só têm sentido na gramática, mas não são formas dependentes, porque elas podem ser respostas para uma pergunta. E, por fim, a questão 10, qual a diferença entre palavras e locuções? E exemplifique. As palavras são conjuntos de morfemas. As locuções são combinações de palavras, né? Então, quando eu digo comprei 1 quilo de maçãs é uma locução, é um acidente sintático, é a combinação de D com maçãs. Isso é uma locução, né? Não é propriamente, não é uma palavra, mas se um dia de maçãs virar, se juntar e se tornar uma palavra, eu posso chegar a ter uma palavra, como é o caso dessas que se fossilizam, que são os exemplos que eu dou aqui embaixo. Reparem, depressa se fossilizou, virou uma palavra só, mas de tarde não se fossilizou. Até hoje eu tenho D e o tarde eu tenho uma locução, né? E o de repente não se fossilizou, mas tem um monte de gente escrevendo colado o D com um repente, né? O que significa dizer que pode ser que um dia, de repente, se torne uma palavra solitária, né? Seja uma palavra única, que ainda não é o caso. Bom, eu acho que é isso, eu acho que está dado o recado. A gente se encontra para comentar o próximo capítulo, que vai ser o capítulo 3, com um conjunto de questões ali apresentadas pela Margarida Basílio. Então, a gente se encontra em breve. Tchau, tchau. Valeu, um abraço, gente.